Olá, é com enorme prazer que estamos aqui reunidas neste momento, com muita alegria estarmos nessa egrégora de Joana, trazendo mais um tema tão importante, tão fundamental para o nosso crescimento pessoal. Para quem está nos vendo pela primeira vez, eu sou Edna, psicóloga, trabalhadora da Casa Espírita, Centro Espírita Discípulos do Evangelho, e aqui uma amante, né, dos estudos de Joana de Ângeles, uma eterna estudiosa dessa fonte que nos deixa assim cada vez mais inebriados, né? A sensação é de estarmos cada vez mais tocados por essa egrégora infinita de amor, de conhecimento. E aí estamos com a minha amiga Regina. Quer falar, Rê? Sim, eu sou Regina, eu também sou psicóloga, trabalhadora da Casa Espírita, membra da AME Osasco, né, e já trabalho há bastante tempo na doutrina. Hoje trabalho na Morada Ismael, né, e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, com essa minha querida Edna, nessa jornada aí de braços dados com Joana de Ângeles, com toda a sua obra, né, e falando aí de alguém, eu vou falar de alguém, porque é esse Jesus, esse ser tão iluminado que tanto nos ensina, né? Então, é um prazer imenso estar com todo mundo que está acompanhando o nosso estudo, né? E de estar contigo, Edna, para falar e refletir sobre esse tema. Eu sei que assim o tempo que a gente tem para esse estudo é curto, mas é um convite para todo mundo ler a obra, se aprofundar, né, e está acompanhando aí os nossos estudos das outras obras de Joana, que é cada obra é um complemento e uma nova reflexão sobre aquilo que é tão importante para a gente, né? Verdade. E contando também um pouquinho da nossa história, né, para quem não conhece, e reforçando para quem já sabe, nossa parceria ela surge, né, através de um artigo que nós conseguimos realizar sobre as reencarnações de Joana de Ângeles, um artigo do qual nós conectamos ali a fonte da psicologia analítica com o conhecimento, né, com toda a história dessa nobre mentora, e acabou virando uma parceria eterna de trabalho. Eu costumo brincar com a Regina que é o reencontro. Exato. E a nossa vida, a nossa amizade é cheia de sincronicidades, né? Exato. E aí nós vamos construindo aí de maneira muito, muito atuante esse legado. Nós descobrimos que esse é o nosso legado existencial. E aqui estamos com o coração aberto e esperamos ser útil, né, para as pessoas que venham a ter acesso a esse conteúdo. Exato, exato. E a gente vai estar falando da primeira obra, né, da série psicológica de Joana de Ângeles, que são 16 livros. Essa primeira obra, eu até estava conversando com a Edna antes de entrar aqui no estudo, que é bem propício o tema, né, e o primeiro título ser Jesus e Atualidades, que ele é o pontapé aí, né, dessa reflexão de de reforma íntima, de autodescobrimento, sendo Jesus o nosso modelo e guia para a nossa evolução moral, espiritual, psicológica, intelectual. Então, não poderia ser outro ser senão Jesus. Então, Joana aí foi brilhante nessa primeira obra, trazendo o mestre como um norteador da nossa reflexão. E é muito bonito perceber que Joana nos acolhe nesse primeiro momento de maneira tão profunda, trazendo requisitos que alicerçam a nossa alma, que nos amadurece, que nos revigora o ser, porque depois ela vai traçando outros temas com aprofundamentos das dores da alma, aprofundamentos da difícil administração da nossa jornada evolutiva, mas ela faz de uma maneira da qual nós estamos sendo preparados para depois ir aprofundando e pensando em tudo aquilo que virá na sequência. E colocar Jesus nessa primeira obra
como esse título principal de estudo, é imaginarmos esse ser nessa grandeza, de empatia, de acolhimento, de reciprocidade, esse ser tão brilhante que ele penetra a alma, ele já sabe tudo que ele que está ali diante dele. Ele nos conhece com uma profundidade incrível, mas ele tem o tempo da espera, o tempo que nós precisamos para administrar as questões que vão aparecendo na nossa vida. Então, nós vamos vendo esse Jesus muito próximo a nós. Não só o tema é atual, mas ela traz um Jesus ali pertinho de cada um de nós, para que nós possamos sentir esse amparo e esse acolhimento. Você sente dessa maneira? A gente até fala sempre isso, né, Rê? Exato. Não, e assim, quando a gente vê até o próprio índice, os temas, ela vai discorrendo temas que são importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso autodescobrimento. Então, assim, cada tema ali não foi à toa que estava ali, e vai trazendo esse Jesus mesmo mais próximo, mais palpável, e com aquele cuidado de, assim, a gente ter esse olhar humano para nós mesmos, porque estamos aqui encarnados, né, reencarnados aqui na Terra, estamos no nosso processo evolutivo, então ela é essa pessoa que traz o tema como acolhedor, mas também chamando a atenção. Olha, precisamos olhar para isso. Né? Então, esse Jesus fica mais perto, como se fosse mais palpável esse nosso processo de autodescobrimento. Né? E é muito lindo ouvir alguém falar sobre Jesus, alguém que esteve muito perto dele, que viveu Exato. com ele. Exato. Né? Então, quando nós estudamos as reencarnações de Joana de Ângeles, e até falamos sobre essa questão, né, tanto no artigo como aqui em vídeos, quando ela, na encarnação em que ela se apresenta como Joana de Cusa, né, em que ela tem essa oportunidade dessa manifestação desse ser que é tão importante na história, ela se sente despertada pelo encantamento da obra do Mestre Jesus. Então, ela tem a oportunidade de estar ali próxima a ele, traçar conversas, receber conselhos. Olha só, né? Né? E Edna, acho que isso que você traz é tão importante, porque eu acho que é o que ela tenta fazer nesse livro, é isso mesmo, né? De sermos tocados ali por esse Jesus, né? Que ela foi tocada, que ela foi despertada. Então, assim, como a proposta, né? A psicologia profunda de Joana de Ângeles, essa série de 16 livros, nesse primeiro livro é o despertar. E aí ela vai trazendo nas próximas obras como se dá esse despertar para nós e dentro do momento e da possibilidade de cada um dar conta ali. E para quem está chegando agora com as leituras de Joana e que já ouviu que é uma leitura difícil, tudo aquilo que nós já sabemos, que escutamos bastante, a boa notícia é que esse livro, o texto, a forma como os textos foram elaborados, cada um com um tema como você colocou, ele já vai acolhendo. Você vai lendo cada um dos temas, capítulo a capítulo, a identificação já vai acontecendo, porque você vai pensando, nossa, isso é para mim, nossa, isso tem a ver com a minha vida, né? Eu precisava refletir sobre isso. E são textos mais curtos, e acredito que também isso é proposital, para que nós possamos ficar na essência daquele capítulo. Né? Então, joga um tema, ele é profundo, mas ele é escrito de uma maneira simples e acolhedora, e você fica pensando. Eu sempre costumo dizer assim, lê um pouquinho, para um pouquinho. Lê um pouquinho
né, para pensar, para elaborar, para deixar aquele registro emocional acontecer. Sim, e aí até como você trouxe que é uma leitura desafiadora, as obras de Joana, é assim, tenham esperança, porque assim, à medida que a gente vai lendo as obras dela, a gente vai, alguns conceitos, algumas coisas vão se repetindo, e aí a gente vai construindo o conhecimento e a gente vai entendendo o que ela está querendo dizer. Então, não desanime, não tenha preconceito sobre, brincando aqui sobre a obra dela, porque assim, cada um vai tendo o entendimento que pode naquele momento, numa outra vez que vai ler, já vai entender, aí vai pegar um outro texto dela, já vai complementando. Então, assim, esteja... como Jesus falava, né, assim, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, então vamos estar abertos para a obra dela e receber este convite que ela nos faz para essa jornada aqui com vocês e a nossa jornada interna, porque é o que a gente sempre fala, que cada vez que a gente lê, a gente se aprimora, a gente vê o quanto a gente ainda é falho, quantas coisas a gente ainda tem para aprender, e de como é uma dádiva ter acesso a esse conhecimento e poder estar refletindo sobre ele mais uma vez. Então, assim, abra o coração, os ouvidos e os olhos para essas obras de Joana, porque aqui no nosso canal e também aí da forma que vai ser distribuído aí os nossos estudos, tem esse objetivo mesmo de facilitar o entendimento, de trazer uma luz do conhecimento para que as obras dela sejam mais tranquilas e cada um no seu momento, né, Edna? É verdade. Bom, vamos lá. Então, ela começa o capítulo 1 nos chamando aí para a seguinte reflexão: Jesus e desafios. Então, quer dizer que Joana já começa a nos trazer, né, no primeiro capítulo desse livro, a questão do desafio. Vamos refletir com a nobre mentora a maneira pela qual nós estamos entendendo o que são os desafios na nossa vida, como que nós estamos interpretando aquilo que nos acontece. Porque uma maneira distorcida de enxergarmos as questões existentes, ela nos leva a conclusões também distorcidas, conclusões que não são reais, que são distorcidas, que não são aquilo que estão sendo apresentado e que teoricamente seria para o nosso crescimento e evolução. Então, Joana vem dizer que sim, nós vamos ter dificuldades, que elas vão acontecer, que faz parte do nosso crescimento e que se nós temos desafios que estão sendo apresentados, eles são fontes do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, possibilidades de estarmos aprendendo e revigorando o nosso ser. Mas que tenhamos atenção, porque as conclusões distorcidas, de repente até um excesso de pessimismo, de má interpretação, de enxergar uma dificuldade muito ligada ao nosso ego, muitas vezes nós estamos agindo frente àquilo que seria favorável para nós, não compreendendo que aquela conduta, aquela manifestação que ali está presente, de fato é um caminho de revigoramento da nossa alma, de evolução do nosso ser. Então ela já traz ali, primeiramente, essa reflexão, né? Como que Jesus vê essa questão dos desafios, trazendo Jesus muito próximos a nós, né? A jornada desse nobre homem é um desafio. Exatamente, você falou exatamente isso que eu ia te falar. Quem não tem desafios, e Jesus, né, um espírito evoluído, alguém, né, um espírito aí iluminado, teve desafios, quem dirá nós, né? E tudo isso fez parte do processo
evolutivo dele, nós temos o nosso processo evolutivo. Então, ela vem trazendo, né, essa dinâmica da questão dos desafios são próprios da nossa vida, que eles vão se alternando, momentos de maior bem-estar, momentos mais desafiadores, para a gente ir ganhando esse fôlego para lidar, mas eles são muito importantes na nossa evolução, porque sem desafios a gente não consegue evoluir. Como que a gente vai superar, né, vidas passadas, comprometimentos que a gente teve ali em outras vidas, se a gente não superar essas histórias nessa atual oportunidade? Então, se a gente encarar os desafios como uma oportunidade, né, de aprimoramento, de conhecimento, de evolução, a gente fica estagnado. Estagnado, é lógico que a gente não vai ficar para sempre assim, mas talvez a gente não vai se sentir bem depois e falar assim, poxa, eu poderia ter aproveitado, poderia ter feito. Então, que a Edna trouxe é muito importante, como a gente encara esses desafios, o óculos que a gente usa dentro dessa dinâmica vai fazer total diferença nesse processo. E Joana vem trazendo essa parte do como o desafio faz, é um crescimento ali evolutivo, mental, psicológico, espiritual, físico, né? Porque a gente vai aprendendo a lidar com todas essas questões naquela oportunidade, né? E ela traz uma palavra, né, Edna, que eu acho que é bem importante: serenamente. Serenamente. Esse é um ponto muito importante, porque nem tudo deve ser encarado, de repente, com a força e o impulso que nós estamos colocando. Então, à medida que nós vamos conseguindo atuar de uma maneira mais consciente, mais tranquila, mais serena, como lindo, né? Eu adoro essa palavra. Então, ela coloca que os desafios, eles vão diminuindo. Não é que nós não vamos ter problemas, é que nós vamos entendendo esses problemas de uma outra forma, nós vamos compreendendo as questões de uma outra maneira. E aí aumentam o quê? Os tempos de alegria. Porque aí nós estamos também abertos para ver o novo, para ver o bom, para ver aquilo que também é gostoso, enxergarmos as situações do dia a dia com mais leveza. Então, isso também vai aumentando o tempo de bem-estar. Se levamos tudo a ferro e fogo, tudo pode ser a causa de um sofrimento, a causa de uma tortura, né? Se freamos um pouquinho com isso, se ficamos mais flexíveis, os momentos de alegria também se apresentam, naturalmente, porque nós passamos a ver a alegria também em coisas simples. Não precisamos de coisas muito grandiosas. Exato. Então, acho que ela foi brilhante aí no discorrer desse tema, e talvez a mensagem que fica para nós é isso: como vamos encarar os desafios, podemos encarar de uma forma mais serena, mais tranquila, mesmo que eles sejam profundos, mesmo que gere uma dor, um sofrimento, mas quanto mais tranquilidade a gente conseguir lidar com a situação, mais recursos a gente tem para superá-los, né? Eu acho que é isso desse primeiro capítulo, né? E aí já dá para fazer um link, né? Porque depois ela vem e fala das reencarnações, Jesus e reencarnação. Né? Então, assim, nesse sentido, já dá para fazer um link muito bonito, né? Ou seja, a maneira como eu vou encarando as coisas, como eu vou vivenciando, isso vai fazendo toda a transformação nos processos futuros da minha existência. Nós podemos ter este olhar, ou seja, o que eu estou aprimorando aqui, ele vai sendo lapidado ao longo das existências. E lá na frente, isso também vai sendo aproveitado, essa grandeza da minha alma que segue evoluindo. Então, Joana, ela vai sempre nos conduzindo a compreender que nós somos responsáveis e atuantes na nossa história.
Sim, sim. Acho que é legal que ela traz, assim, que é o recomeço, a reparação, né? O processo de reencarnação é essa oportunidade de recomeço e de reparação, né? Então, quando você traz isso, né, essa dinâmica, né, é uma oportunidade que a gente tem. Se a gente encarar isso, a reencarnação como uma oportunidade de um recomeço, de burilar, né, desse lapidar do nosso espírito, de nós Sim, como espírito para nossa jornada, a gente tiver esse olhar, a nossa jornada muda de perspectiva, né? e é como se Jesus realmente ele olha para cada um de nós tendo essa questão como vista, como ponto de Exato. vista. Porque a maneira, o amor que ele olhava para cada uma das pessoas que se aproximavam dele, e nós que nos aproximamos até hoje, e ele espera o tempo, né? Ele olha para aquele, se tá bom, ele já vai passar. Eu fico pensando em Simão, muito Uhum. impulsivo e tal, que Jesus ali numa calma, ele olha, tá bom. Mas ele tem essa e essa habilidade. Mas ele já construiu isso, ele vai chegar lá. É como se uma certeza dessa existência fosse Exato. nos certificando do quanto nós podemos prosperar e crescer, e que a reencarnação, na verdade, ela é um grande presente. Exato, exato. E que todo mundo tem um caminho, um tempo, né? Você trouxe brilhantemente a questão, né, do tempo, dele esperar o tempo de cada um. Nem todo, se todo mundo fosse igual, né, nós não aprenderíamos um com o outro, não evoluiríamos, não, né? Então, assim, cada um está no seu tempo, na sua jornada. Então, não existe uma competição, né, Ed? Né? A competição da gente com a gente mesmo, porque cada um está na sua jornada, na sua experiência, e o que a gente pode fazer é aprender com o outro. Então, dentro dessa perspectiva da reencarnação, é assim, não posso parar, porque meu objetivo é evoluir, eu posso olhar para mim mesmo e falar assim, o que eu posso melhorar para trazer uma vida, um futuro melhor para mim como espírito. Porém, assim, poxa, se eu não conseguir, eu vou brincar aqui com você, né, Edna, falar inglês nessa, ok, tá tudo bem, eu estou aprimorando outras coisas que são tão importantes, né? Então, a Joana traz esse cuidado, né? A gente não precisa se crucificar, mas vamos agir corretamente, vamos vivenciar ali aquilo que é necessário para a nossa existência, encarando como a reencarnação como esse presente divino de recomeço, de refazimento, de reconstrução, né? Então, acho que essa o ponto mais importante, né? Muito, muito lindo pensar nisso. E aí ela segue trazendo Jesus e humanidade. Brilhante, Percebe né? que tudo vai linkando? As Exato, escolhas dos capítulos, a sequência como ele se forma, vai exatamente. linkando um com o outro. Ou seja, para que eu aceite que a minha vida não será toda linear, que ela terá altos e baixos, que eu tenho que aprender a lidar com essa inconstância, à medida que eu aceito as minhas imperfeições, que eu tento trabalhar através de várias existências a minha melhora, eu tenho que, além de ter humanidade comigo, porque nós Exato, falamos muito humanidade com o outro, vamos ser exato, humano, vamos levar amor, vamos. Tá, mas e comigo? exato, Porque Jesus faz essa grande expressão, né? Ele exato, coloca o tempo todo exato. uma questão muito grande da humanidade, né? Sim, a humanização, né? E assim, dentro dessa relação, eu comigo mesmo, eu com o outro, a gente vai se transformando, né? Então ele vai trazendo, né? Até fala aqui, né? De sentir o calor, romper o frio da indiferença, né? Então, assim, ele vai trazendo esse olhar, porque Jesus, naquela época, se a gente contextualizar a época que Jesus veio, as pessoas não tinham esse cuidado um com o outro, eram poucos, cada um estava mais ali, não quero ser leviana,
pensando no seu do que no outro. E ali ele vem trazendo que não, está todo mundo no seu tempo, a jornada é individual, mas assim, a evolução também é conjunta. Sim. E ali a gente pode pegar a força de cada um e se transformar, humanizar a nossa relação, da gente com a gente mesmo e da relação com o outro. Né? É perfeito, é perfeito. Porque crescemos, né, em conjunto. Exatamente. À medida que eu me humanizo, que eu também aceito as minhas fraquezas, aquilo que eu ainda não tenho capacidade de transformar, quando eu me vejo como um ser errante, como um ser que é frágil também, como um ser que erra, eu consigo também lidar com essa condição com o outro. Aí os processos do amor, do perdão, da resiliência, até a resiliência vai ficando diferente, porque eu me coloco num lugar de humildade, de reconhecimento do quanto eu erro e acerto e o outro igual. Né? Então, nós estamos nessa escala evolutiva, não é por acaso. Exato. E ela entra no próximo tema, né, Edna? Amor. Amor. Jesus é amor. Exato. Não dá para fazer nada disso sem o amor. Né? Exato. E eu estava até falando para a Rê que esses dias eu fui estudar um pouquinho mais e estava lendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo a transformação que nós vamos fazendo do amor. Primeiro numa esfera muito instintiva, depois mais ligada às sensações, depois o amor como um sentimento apurado, depurado, transformado, revigorado, né? Então nós passamos por essas escalas e Joana nos lembra o quanto é importante para lidarmos com todos esses aspectos, esse amor que Jesus falou tanto, falou e fala tanto. Ele pregou no olhar, na forma como ele tocava as pessoas, no momento em que ele precisou falar, até falar, fazer alguma intervenção. Como ele faz isso de maneira amorosa? Exato, exato. E assim, esse amor, né, que sai desse ponto mais egoísta, mais individual, né, esse amor ali que as pessoas estavam acostumadas na época e que nós estamos acostumados ainda, que eu acho que é assim, o amor do senso comum, e ele traz o amor como um ato de solidariedade, né, um amor integral a favor da humanidade. Então ele fala da humanidade, ela traz a humanidade antes, e traz o amor, não existe essa relação, esse auto-amor, esse auto-respeito, assim, poxa, falhei, mas assim, eu não fiz por mal, eu não queria fazer isso, aconteceu, tá, mas eu preciso me amar para eu me transformar, porque se eu me achar ali a pior pessoa da face da Terra, eu não vou ter recurso para esse processo de transformação. Então, Jesus traz esse amor, esse alto amor e o amor com o outro solidário, humano, aquele amor assim que acolhe, aquele amor respeitoso, como você falou, né, Edna? Ele assim, a gente consegue ver aí as obras que tem retratando Jesus, né, as séries ou os filmes, e ele sempre muito amoroso, carinhoso e restrito, ele atendia a todos, então assim, não tinha condições, né? É um amor sem condições. Sim. Só amo por amar, né? Ele veio para pregar o amor. E em psicologia nós falamos muito da sombra coletiva, né? Exato. Ou seja, o coletivo daquela época pregava muito a rivalidade, a briga, o dente por dente, tal. E ali ele não foge do propósito, ele não se envolve naquele coletivo. O propósito dele principal era amar, 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 fazer amor, levar o amor, transformar esse amor, fazer o amor crescer entre as pessoas e acabou, é isso. Né? Poderiam vir ali e foi um grande desafio, já que falamos de desafio para ele, não se envolver, né, com essa sombra coletiva que pregava exatamente o contrário. E para nós fica a pergunta: nós estamos aplicando isso? Porque à medida que nós temos um propósito grandioso, muitas vezes paramos esse propósito
por uma questão pequena, por algo que aconteceu, algo que nós não gostamos, por uma impulsividade, né? Então, pensarmos no nosso grande propósito, já que estamos falando aqui do mestre, né? Exato. Eu acho que você foi brilhante, você tirou as palavras da minha boca, que é assim, não estamos precisando deste amor, né, Edna? Então, ela traz aí dentro dessa primeira obra esse olhar, né, Sim. o quanto é importante para todo o processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. Se a gente não tiver amor por si mesmo e ali pro outro, a gente não consegue se desenvolver. E vai para o próximo tema que... Sem amor não dá, né? Porque o próximo tema é julgamento. Como que eu vou trabalhar esse elemento Exato, sem amor? Né? exato. Então, ela vai casando de uma forma muito, muito íntima, ali, muito sagaz, né? Como Exato. sempre, brilhante como sempre, porque Sim. como que eu vou trabalhar, né, o julgamento à medida que eu me sinto à vontade para fazer apontamentos do outro, no Exato. outro, quando eu me sinto soberano para isso, se eu não tiver o amor, esse Exato. sentimento, ele vem antes mesmo, né? Exato, porque traz essa questão da tolerância, porque muitas vezes a gente é muito tolerante com os nossos erros e, assim, intolerante com o erro do outro, então ela faz essa reflexão, mas peraí, né? Então, assim, esse julgamento, como que a gente está fazendo isso? Né? Então, eu vejo a trava, eu vejo o cisco no olho do outro, mas não vejo a trava no meu olho. Então, ela traz essa reflexão, porque se eu vou fazer um julgamento, se eu vou fazer um apontamento com o outro com amor, é numa outra perspectiva do que aquele apontamento. Ah, né? Você fez isso, você faz aquilo, você fez aquilo outro, você é errado aqui, você... Então, assim, Jesus traz o princípio básico, né, para um julgamento, para a vivência da tolerância, é o amor. Se eu não tiver isso bem fortalecido em mim, vai sair de proporções aí bem desafiadoras, né? E aí ela transcorre, né, para Jesus e honra. É bonito porque Exato. assim, acho que dá até para fazer uma junção, eu fico pensando. Ela fala nesse capítulo Jesus e honra, depois Jesus e justiça. Exato. Esses dois temas acabam ficando tão linkados, né, quando ela vai falando, Exato. porque assim, Exato. honrar, né, que você tenha coragem de honrar teus Exato. princípios, aquilo que você acredita, a tua jornada, a tua evolução, precisa de coragem para ter esse enfrentamento, até para honrar os nossos compromissos do dia a dia. Exato. Quantas vezes despertamos sem vontade, sem ânimo para fazer as coisas, mas sabemos que muitas vezes aquele nosso compromisso, se nós não formos, vai fazer mal para alguém, vai prejudicar alguém, que eu possa ter esse parâmetro de compreensão. Olha, por que eu não vou? É justo? Ó, entra a justiça. Exato. É justo eu fazer isto ou não? É Exato. possível? Que coragem é essa que eu preciso ter esse enfrentamento? Porque medo Uhum. e sentir incapacidade está presente em todos nós. Exato, exato. E é o honrar, né? Assim, eu tô ali, eu me comprometi, esses são meus valores, esses são meus princípios, né? Se a gente tiver ali balizado, né? Assim, esses princípios com as leis divinas, com o conhecimento de Jesus, porque a gente está falando aqui de Jesus e atualidades, então, de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, não tem erro. Não tem erro. A questão, e aí a gente vai para a justiça, porque até fala sentimento mais inteligência, né? Então, eu sinto e eu aplico ali, né, aquele conhecimento da forma mais adequada possível. Então, se está tudo ali alinhado, né, eu vou estar pensando no outro, eu vou estar pensando em mim. Porque assim, né, Edna, até fazendo um parêntese, o que é o grande sofrimento psíquico da grande maioria das pessoas? Ela não honrar os próprios princípios, então ela vai cedendo ao mundo, às coisas das outras pessoas e se anulando aquilo que faz sentido para ela.
né? E olha só, dentro da série psicológica, da psicologia profunda, a gente vem falar de honra, daquilo que é o meu eu mais profundo quer, aquilo que está arraigado ali dentro de mim, respeitando o outro e respeitando a mim mesmo. Então, olha que coisa tão linda, né? E à medida que eu faço isso, eu estou agindo com justiça, comigo e com o outro. Com o outro. E Jesus mostra isso de uma maneira muito linda, porque ele não impõe. Ele não impõe a justiça, Exato. ele não impõe na força, porque em tempos tão atuais nós vemos isso de maneira muito distorcida. Exato. Em vários setores da nossa sociedade, né? Uma imposição, isso é justo, não é justo, e impõe. E ali cria um repertório muito maior, que vai arraigando e trazendo à tona outras questões tão desnecessárias. E Jesus, ele impõe o que é justo de uma maneira calma, serena, com uma palavra. Exato. O que este homem fala, ele cala multidões, porque ele tem a palavra certa, o jeito certo de falar. E é importante refletirmos também como é que nós estamos cobrando aquilo que nós acreditamos que seja justo, né? É importante falar, é importante manifestar, mas como que nós estamos colocando isso? E eu acho, Edna, como e se eu estou fazendo, né? Porque aí vem o texto anterior, né? Assim, eu estou julgando, mas eu estou cobrando o outro, mas eu mesmo não faço, que é a projeção da sombra ali, né? Então, assim, eu quero que a pessoa seja educada, carinhosa, presente, disponível para mim, mas eu não estou para a pessoa. E aí é injusto, né? Então, você vê como que honrar, a justiça, né? Ele até fala que honrar é a coragem de eleger o melhor. Mas se esse melhor for baseado nos ensinamentos de Jesus, a gente vai estar acertando. E aí ela parte ali falando um pouquinho do dever, que entra em comunhão com tudo isso que nós estamos falando, né? Exatamente. O dever, né, associado a essa questão do honrar, da justiça. Qual é o meu dever? Exato. Qual é o meu dever? Qual é o meu papel como pessoa, como ser social, como profissional, né? Qual é o meu dever? É quando nós saímos também eu gosto que nesse texto, em algum momento, ela fala, nós partimos um pouquinho para a ação. Exatamente. Né, através do dever. E precisamos ter consciência de qual é o meu dever a ser cumprido. Né? Eu estou extrapolando, estou cumprindo a minha parte, estou exigindo do outro. Está tudo muito linkado. Exato. É o manual, né? Eu estava lendo assim, poxa, assim, se eu seguir direitinho, eu estou no processo, né? Porque assim, até ela fala, né, dessa questão de dever e ação, né? Que Jesus ele propõe dever e ação, bem entender a fim de melhor atuar. Então, o dever, assim, tipo, eu tenho a ação, mas a melhor atuação, né? Então, eu estou fazendo o meu melhor em tudo aquilo que eu estou pondo energia. Se eu estou pondo energia no lugar certo, vai dar certo. Vai dar bom, Jesus vai ficar atual na sua vida. Exatamente. Porque não adianta mais, né? Não adianta nada, né, Edna, a gente ter todo esse conhecimento ali no mundo das ideias e não realizar. É conhecimento perdido, né? É tempo perdido, é conhecimento perdido. Então, tem que ter ação mesmo. Né? Isso aí, quando eu leio, cabe muito para mim, porque eu já contei em outros momentos que eu sou super do plano das ideias. Eu sou a super idealizadora, nossa, e eu preciso ir fazendo, senão eu me perco um pouco. Então, eu já tenho consciência que eu me perco muito. Ideias legais, nossa, às vezes vem textos, coisas para eu escrever, e se eu não correr, eu me perco. Então, eu já sei, já tenho consciência disso. Deixa eu trabalhar isso. Né? Aí, o que o universo faz? Me dá uma amiga, que ela monta o meu cronograma e ela me manda. Então, gente, o universo, ele trabalha a nosso favor. Exatamente. E assim, Edna, eu acho que vai para o próximo tema, né? Que é a alegria. Se a gente fizer tudo isso com alegria, não vai ser bom?
Então, e é muito fácil se perder, porque Exato. nós pode ser que ficamos muito com a amargura, com o negativo, e aí entra de novo no que nós falamos lá atrás, como é que eu estou vendo essa vida, como eu estou Exato. interpretando, né? Então a alegria é isso, é poder trazer esse desdobramento mais rir de si próprio, um desdobramento mais tranquilo das coisas. Exato. Jesus, gente, ele é alegre. Ele Exato. é uma expressão alegre também, mesmo diante Exato. da responsabilidade, do dever. O próximo tema é coragem, a coragem com que ele enfrentou os Uhum. desígnios ali da vida, né, da sua Uhum. obra, mas sim um ser alegre. Eu me lembro dele Exato. com as crianças, das passagens que Sim. nós temos, a Exato. capacidade de ser um contador de histórias, tem que ter Sim. um Sim. sentimento, né? Exato. Porque a gente sabe, né, Edna, que né, a vida é desafiadora, nós estamos num planeta de provas e expiações, aí, indo para o mundo de regeneração, a gente se depara com problemas, com dificuldades o tempo todo, mas se a gente ficar imerso na tristeza, a gente fica imobilizado. Então, a imagem que eu faço é assim, eu ali preso, só sofrendo e não saindo do lugar, né, assim. E à medida que eu coloco uma pitada de alegria, que eu consigo enxergar dentro dessa perspectiva que a reencarnação é um presente, que os desafios que eu estou passando são necessários. Se eu coloco uma pitada de alegria, se eu vejo assim com aquela esperança, com olha, vai ser melhor, em algum outro momento eu vou olhar para isso e vai ter uma outra perspectiva, não vai ser assim para sempre, então tira aquele peso de, poxa, eu vou viver o sofrimento todos os dias da minha vida. Não, mas você vai tendo recursos para lidar e é interessante, vão aparecendo pessoas na nossa vida, né? Como você brincou, coloca uma que faz ali a organização. Se você olha assim, tipo, gente, realizar isso está difícil, eu sou do mundo das ideias. Aí vem alguém lá, oh, te ajuda aí com isso, isso, isso. Pô, juntou, vamos lá na alegria, vamos lá, a gente faz. Aquilo fica mais leve. Só que se a gente fica no mundo da tristeza, até as pessoas vão se afastando da gente. E E a gente para fica tudo solitário, isso, né? nós vamos linkando os próximos temas que ela coloca. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos Exato, ter decisão, exato. tomar uma decisão. Quando começar? Muitas vezes nós falamos assim: eu só vou começar quando eu tiver isso, isso e isso, Tudo isso, pronto, eu estiver pronta, né? ou quando a minha vida estiver lá na frente. Tal. É necessário planejamento. Joana também fala muito disso em outros livros, né? Ela traz a importância do planejamento. Isso é Exato, brilhante, é responsável pensarmos assim, tá? Mas a decisão, muitas vezes, nós prorrogamos, exato, né? De início de coisas que podemos fazer. E vamos lembrando do nosso compromisso reencarnatório. Quando nós exato. pensamos em decisão, vamos pensando no nosso compromisso, naquilo que nós colocamos como uma oportunidade, nos responsabilizamos por uma melhoria pessoal ou coletiva, e que isso podemos estar perdendo tempo, Uhum, tempo existencial. É exato. engraçado, eu estou falando da responsabilidade, é o próximo tema. Exato. Não, e até pegando essa questão da decisão, da coragem, né, Edna? É assim, se eu não decido, alguém está decidindo por mim. E aí eu começo a viver a vida que a outra pessoa quer e não viva aquilo que tem a ver comigo. Então, decidir é importante. Né? Então, eu entendo assim que a decisão é um dos pontos mais importantes da nossa jornada, porque assim eu decidi pelo menos não ficar no mesmo lugar. Aí a gente pega aquela imagem lá, eu triste ali, imobilizada. Não, a decisão ela traz movimento. Né? E aí, eu, junto com a coragem, então, de realizar aquilo que eu preciso, poxa, faço com o que eu tenho hoje, amanhã eu vou aprofundando, eu vou colocando mais ali, vou melhorando, vou melhorando, vou melhorando, porque às vezes, né, até a questão, a gente pega no consultório muita questão da pessoa que é perfeccionista,
ela tem um medo ali de falhar muito grande, então ela não tem, aí falta a coragem, Sim. Aí a indecisão vem. Então, assim, não, vamos fazer o que a gente tem, depois a gente vai melhorando, né? Se a gente for ver, né, Edna, Jesus, ele tinha muito conhecimento, mas recurso, ele tinha muito pouco. E as coisas iam surgindo, então vamos sair, vamos falar da Boa Nova. Aparecia a casa para ele dormir, a comida para ele comer. Eu não estou falando que isso vai acontecer exatamente com a gente, mas as pessoas vão aparecendo à medida que você dá o passo. Eu acredito muito, Edna, que é assim. A gente dá o passo, Deus coloca o chão. Se a gente não der o passo, ele não vai colocar. A gente vai ficar parado. E através dessa responsabilidade, dessa coragem, com responsabilidade desse planejamento, nós vamos pensando que isso vai causando uma revolução. Exato. Que é onde ela vem falar, que é a história de Jesus, né? Exato. Então, nesse capítulo 13, ela já traz Jesus e revolução. Exato. A revolução que ele mesmo faz. Né, na própria história, com aqueles homens, com aqueles que estavam prontos para ouvir, não foi para todos. Né? E não é até hoje para todos. Mas nós podemos começar a nossa revolução pessoal. Sim. Mudar tudo hoje, esse ano, não. Será um processo. Mas que esse processo ele comece com esse enfrentamento do primeiro passo. E essa revolução, né, primeiro, fazer tudo isso com amor, né? A gente voltou ali atrás e vai trazendo essa alegria, esse comprometimento, né? Esse dever, essa honra, coragem. Então, assim, é essa revolução interna que a gente tem que fazer em nós, né? Talvez o outro não vai entender muito bem, mas o caminho do outro é do outro. Nosso caminho é o nosso. Né? Se ele quiser, Jesus fazia isso, quer seguir, pegue sua cruz e siga-me. Deixava livre. Então, é essa revolução que a gente precisa fazer todo dia. Edna, eu tenho um cliente que ele fala assim, Gina, todos os dias eu levanto pensando como eu posso transformar nesse dia o meu melhor dia hoje. E é isso, né? Que seja mínimo, mas se eu conseguir transformar esse dia, essa soma de dias vai chegar na onde eu preciso chegar. É verdade. E é muito legal isso, né? Porque não quer dizer que vai ser perfeito, que vão acontecer só coisas boas, né? Mas mesmo que aconteça alguma coisa de negativo, como que eu consigo transformar isso? Exato. Né? Como que eu consigo enxergar, olhar, administrar? E aí Joana vai afunilando, já caminhando ali, quase que para um final, que ela traz a importância das posses, tormentos, né? Ou seja, por que eu estou juntando já esses dois temas? Porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque assim, se eu ficar muito enraigado com as posses, poder, muito nessa energia, isso vai causando um tormento na minha vida e que vai, com certeza, me privando de todo aquele propósito anterior quando ela fala, né? As outras funções tão relevantes. Então, assim, é como se agora, assim, ela dissesse, cuidado, você pode se perder nesse mundo. Exato. Você está. Exato. É muito fácil se perder. Exato. E é trazer essa perspectiva, estar no mundo sem se perder no mundo. Então, eu posso ter posses, eu posso ter o conforto material, mas que ele não seja o centro da minha vida. O centro da minha vida é essa autotransformação. É tudo isso que a gente falou antes, né, que Jesus trouxe. É necessário? O trabalho é importante, né? Às vezes a gente ter a renda ali para transformar, mas não ser o centro, porque aí vai virar um tormento mesmo. Então eu fico dividido, né? Entre trabalhar e ter posses e fazer a minha transformação moral ali, intelectual. Então, não, assim, eu preciso, eu gosto de ter essa visão, assim, que eu gosto de compartilhar. As nossas posses são o meio da gente chegar no nosso propósito. É o meio, não é o fim. Então, assim, o nosso fim é a nossa evolução. As posses, as nossas coisas, é o nosso meio. Então, isso não pode ser uma tormenta.
É. E assim, e ela vem nos lembrar a necessidade também do repouso. Achei tão bonito, porque primeiro Sim, ela fala: "Vai lá, trabalha, faz, toma decisão, revoluciona". Ela tá te empurrando, ela tá te empurrando. exato. Mas aí ela também fala: "Olha, o repouso é importante, né, Uhum, até para que você tenha tempo de absorver, de elaborar". E aí eu fico pensando no nosso mundo moderno, né, uhum. nós estamos nos dando esse tempo. Fiquei me lembrando das vezes que Jesus para do nada e diz: "Eu Eu preciso ir vou lá". meditar, É, né? é, Aí é um todo mundo, nossa, mas assim, né? Quem assiste ou lê, né? Fala assim, nossa, mas isso é um problemão para resolver. Ele, eu vou ali meditar, eu já volto. depois eu volto. E como é importante que nós Exato, saibamos reconhecer esse tempo, né? exato. Esse tempo, nos darmos esse tempo. Exato. Eu acho que um ponto importante desse capítulo que ela traz é assim, a gente pensa que repouso, né, ela faz uma analogia com as férias, que é assim, tipo, você gasta e aí fica preocupado como você vai pagar, aí é cansativo, compra aqui, compra ali, lembrancinha, etc e tal, e ela fala, não, é repouso reparador, reconfortante, é de você estar em contato com você mesmo, com a espiritualidade maior, pode ser uma viagem, pode ser experienciando uma cultura, mas que você não se perca nisso, né? Isso, Então, eu acho que tem essa dinâmica. Às vezes a gente trabalha, 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 não, eu preciso aqui evoluir nessa existência para ser melhor, mas e o meu repouso? Né, ali, de eu parar assim, peraí, para vir a criatividade, né? Essas paradas técnicas, nossa, para vir um insight, porque se a minha cabeça está cheia de barulho, não vai vir insight. Não é, vai vir uma sugestão ali do nosso mentor espiritual falando assim, vai ali, né? Então a gente tem que ser na nossa mente. Então esse repouso faz parte da nossa saúde, né? e pegando um gancho no que você está falando, nos deixa mais sereno, porque ela entra Uhum. na insegurança, ela entra na insegurança, no sofrimento. Ou Exato, seja, se eu estou mais consciente, se eu tenho uma serenidade, a capacidade de lidar com questões que me deixam insegura, que me trazem, que me promovem um sofrimento interno, uma tortura, tudo isso vai mudando. exato, É como nós dissemos já tantas vezes, não é que não vão aparecer. Quanto mais nós trabalharmos para a nossa evolução, mais dificuldades vão aparecer. E via de regra é isso mesmo. exato, São os testes, são os alimentos que nós precisamos ter para a nossa jornada. Porém, trazendo elementos de uma tranquilidade, de um autoconhecimento, é que nós ficamos lembrando das próximas obras, mas eu prometo que exato, eu estou citando. Mas quando nós aprendemos a lidar com o sofrimento, nos tornamos mais exato. conscientes, essas Uhum. questões vão ficando secundárias. Elas estão Exato, lá, mas elas passam a não ser primordial na nossa vida. exatamente, exatamente. E para E fechar, Rê, a gente pode falar um pouquinho assim, que ela fecha os 2 últimos capítulos falando de ingratidão e inimigos, né. exato, que a gente vai lidar distribuindo amor, fazendo o nosso melhor, né? Honrando aquilo que a gente se comprometeu, né? Respeitando o dever, sendo responsável, a gente vai se deparar com isso, porque faz parte do ser humano. As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, né? Sim, Elas têm objetivos diferentes, elas estão em momentos diferentes. Rememorando que a Edna falou lá no início, cada um tem um tempo e Jesus tinha esse olhar. Opa, né? Até no momento ali mais desafiador de Jesus, ele, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então é uma compreensão de que cada um está num processo evolutivo, né? é. Na verdade, Jesus não vê aquelas pessoas como ingratos, né? Exato. Mesmo que ele de repente até
poderia esperar uma outra situação? Não, eu acho que ele tinha muita consciência, ele nem esperava. Nós que ficamos esperando muito das Exatamente, você pessoas. falou exatamente o que eu ia falar, né? A Ele não ingratidão esperava. assim, é aquela questão, né? É a expectativa que eu criei, né? Então, assim, a É, minha frustração está ali relacionada com a expectativa que eu criei. E a e ele única nunca se expectativa que a colocou. gente pode ter, né, Ed, né, da gente mesmo, com a gente É, mesmo. isso. E ele nunca se colocou num lugar de injustiçado, Exato. né, de que alguém estava sendo ingrato com ele, mesmo aqueles que tanto ele fez, né, vai, não peques mais, e depois ele encontrava aquelas pessoas novamente com os mesmos sofrimentos, ou ficavam se sabendo depois. Não há apontamentos em toda a Exato, história de que ele ficou exato. mal ou Uhum, se arrependeu por ter feito algo por alguém. Não, é um amor assim desprendido, né? uhum, É uma obra a sim. ser cumprida independente do resultado que ela venha a ter, Exato. E aí, né? até pegando em relação à questão dos inimigos, né? O que Jesus já ensinava, o que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, e a própria Joana traz aqui nesse texto, né? Ela, assim, a gente vai ter os inimigos, assim, inimigos, né? Mas são aquelas pessoas que pensam diferente da gente, querem coisas diferentes da gente, às vezes não entende a nossa jornada e emite sentimentos em relação dessa incompreensão em relação a nós mesmos, mas assim é no sentido de que assim eu não preciso fazer o esquema de devolver lá aquilo que a outra pessoa está desejando para mim que não é legal, mas me preservar, né? Então assim é muito aquilo, né? Você amar os seus inimigos, né? Que não está dizendo colocar eles dentro da sua casa e falar assim, tipo, olha, fica aqui à vontade, não é isso. É a questão, se ele precisar de mim em algum momento, como cristã, eu vou ajudar, eu vou estar fazendo por ele, porém eu me preservo, eu cuido de mim, né? Eu estou ali, eu sei. Então, assim, Jesus, diante das pessoas que ele cruzou no caminho dele, ele tinha a palavra, ele tinha firmeza, ele dizia aquilo que ele pensava, mas não que ele ia entrar ali no embate fisicamente ou revolucionar na violência, não. A gente não precisa usar as mesmas armas que a outra pessoa utiliza, né? É verdade. Bom, vejam, Uhum. é um breve relato que nós estamos Exato, passando dessa obra tão grandiosa, né? Em momento exato. algum Uhum. acreditarmos que num tempo de uma hora e pouquinho, que nós vamos conseguir esgotar esse tema. A nossa Exato. proposta principal é poder trazer aqui o início de uma grande reflexão, que partindo Exato. desse encontro as pessoas possam ter interesse de Sim. conhecer, de aprofundar, de ler e compreender o motivo pelo qual ela deu esse tema, Jesus e a Uhum. atualidade, e agora nós podemos transcorrer em cada um dos temas, de percebermos como tudo isso é atual. Jesus é atualíssimo. Podemos recorrer aos seus ensinamentos para lidar com qualquer uma dessas questões que foram Exato. apontadas. Exato, e o quanto é importante para a gente, aqui talvez assim, trazer um olhar para a obra de Joana, desmistificando essa grande dificuldade que as Sim, pessoas já têm quando, poxa, é Joana de Ângeles, nem vou ler. E não, né? Então você vê, olha que obra maravilhosa, ela vai esmiuçando cada tema com muito carinho, assim, nesse sentido, né? Então, se a gente conseguir aplicar um pouquinho do que a gente entendeu hoje, então, se todo mundo aí que está acompanhando o nosso estudo lê o texto, lê esses capítulos, rever aqui as nossas falas e fala, poxa, olha, agora eu entendi. Nossa, aí no próximo livro que a gente for trazer aqui vai ser um aprofundamento de tudo isso. Num outro momento, a gente voltar lá, olha, deixa eu lá na obra Jesus Atualidades e ver que Jesus pensava sobre isso que ela está falando ali na frente. Aí se sim. torna um grande estudo, né?
Sim. Ai, que delícia, gente. Delícia, maravilhoso. E eu costumo dizer lá na Casa Espírita bastante para as pessoas que vêm me procurar, que têm interesse pela obra, que estudar Joana nos ajuda muito num processo preventivo de adoecimento emocional, né? Então, à medida que estudamos Joana, nos autoconhecemos, e aí nós já vamos fazendo um trabalho de lidar com aquilo que já está difícil, que já se transformou em sintoma. É claro que sempre que necessário, buscar ajuda profissional e tudo mais é importantíssimo, nós sempre ressaltamos, mas tomar conhecimento e lendo os textos e pensando, nossa, eu faço isso, não faço aquilo, nossa, esse impedimento está acontecendo comigo, eu estou agindo dessa maneira, né? Ou não. Então, eu costumo dizer, é um caminho que vai nos prevenindo de possíveis adoecimentos, né? E vai trazendo uma conexão muito grande com a nossa alma. Rê, uma alegria estar com você sempre. Ah, eu também, e com todo mundo que está acompanhando a gente, né? Que a gente possa aí estar se encontrando nos próximos livros, nas próximas obras, nos próximos estudos e trocando aí na medida do possível, né? É tão importante essa jornada para nós mesmos, para o outro. Então, assim, gratidão por esse espaço, gratidão por essa oportunidade e que a gente possa aí estar nos renovando, reconstruindo, como Joana disse, trouxe aí nesse livro, né? Que bom, que bom. Muita eterna gratidão a todos. Nossa, também nossa gratidão a cada uma das pessoas, né, que vão formando essa grande egrégora conosco e fazendo uso das palavras de Joana, né, quando ela diz para Divaldo assim, no final das contas você vai perceber que tudo sempre foi entre você e você mesmo. Exato. Ela fala mais ou menos assim para ele. Que E é lindo. mesmo. Nunca foi o outro, né? Exato. Nunca foram as situações, né? Nunca foi aquilo. Tudo isso, na verdade, tem que ser conectado conosco, que possamos fazer essa autorreflexão. Seguimos, um prazer. Exato. Gratidão, gente. E até a próxima, então. Se Um Deus grande beijo. quiser. Beijo a todos, até. Tchau, tchau. Tchau.